Este é o grupo 1, cujo tema é a corrente alternada e a guerra das correntes, contínua versus alternada. Este grupo é composto por Ezequiel Nascente, Marcela Martins, Maylin Reis e Rodrigo Maia. O contexto da Guerra das Correntes foi os Estados Unidos do século XIX, onde houve uma disputa pela utilização entre a corrente contínua em contraposição à corrente alternada. Thomas Edison, nascido em 1847, desempenhava várias profissões: engenheiro, inventor, diretor de cinema e empresário. Dentre suas invenções mais importantes se destacam a distribuição de energia elétrica, a câmera de cinema, o mimeógrafo, a caneta elétrica e a lâmpada incandescente. A corrente contínua, como o próprio nome indica, tem uma tensão e corrente que segue um fluxo unidirecional, ou seja, em uma única direção. Essa era defendida por Thomas Edison na Guerra das Correntes, e a sua capacidade era para ser usada além de aplicações especiais. Nikola Tesla foi um inventor, engenheiro eletrotécnico e engenheiro mecânico sérvio. Ele foi responsável pela criação da corrente alternada, modelo em que as cargas elétricas têm o sentido invertido periodicamente, permitindo a transmissão de energia por longas distâncias. Se hoje podemos ter luz elétrica em nossas residências, é graças ao modelo de Tesla da corrente alternada, desenvolvida por ele quando fora contratado pela empresa americana Westinghouse para criar a linha de transmissão e viabilizar o primeiro sistema hidrelétrico do mundo. A corrente alternada é um dos dois tipos de forma de corrente elétrica com qual a eletricidade pode ser transmitida. Esse tipo de corrente é obtido por meio de um gerador de corrente alternada, que é um dispositivo que converte energia mecânica em energia elétrica. A corrente alternada é utilizada na rede de distribuição de energia elétrica e nas tomadas residenciais. Entre os aparelhos que utilizam esse tipo de corrente elétrica para o seu funcionamento, podemos destacar os motores, como os liquidificadores, batedeiras, máquinas de lavar, ventiladores, entre outros. Todos esses aparelhos precisam inverter sua polaridade, a fim de produzir energia cinética. A guerra, ou Batalha das Correntes, se deu por 3 pontos principais. O primeiro eixo era a invenção de um medidor por Edison. O segundo era o sistema de geração, transmissão e o uso da energia elétrica proveniente da corrente alternada, essa defendida por Nikola Tesla. E o terceiro ponto, Tesla tentava driblar o monopólio de patentes que era reivindicado por Thomas Edison. Durante os últimos anos do século XIX, a distribuição de eletricidade por corrente contínua, criada por Thomas Edison, era monopólio nos Estados Unidos. Dessa forma, o país tinha mais de 311 mil lâmpadas alimentadas por 113 estações centrais, isso nas grandes cidades, e 230 mil lâmpadas alimentadas por 891 estações. Mas é importante falar também que o sistema proposto por Thomas Edison, ele também tem algumas limitações. Tanto que é só possível levar energia em uma distância de 1,5 km de uma usina de energia. Então, num bairro dos Estados Unidos, nas grandes cidades, havia uma usina de carvão a cada 1 a 2 km de distância, em que podia atender até 300 pessoas. Mas a gente precisa entender por que isso acontece. Para entender o que acontece, a gente tem que olhar para a fórmula da potência, que fala que a potência gerada medida em watts é igual à tensão medida em volts, vezes a corrente medida em ampere. Nós conseguimos determinar a corrente que deve ser utilizada para ser enviada energia para a casa dos clientes. Então, antigamente, as lâmpadas incandescentes, que era o tipo de lâmpada mais utilizada, elas funcionavam com 100 volts. Mas já pensando
Para compensar a corrente dissipada, era fornecido 110 volts de tensão. Sabendo que para enviar 110 volts de tensão para as casas dos clientes é necessário uma corrente de 1000 amperes, a gente também tem que entender que acontece um efeito colateral, que é a perda de energia por calor. Essa perda é um dos grandes problemas do sistema da corrente contínua, em que acontece uma grande perda de tensão nesse sistema. Nós podemos enxergar esse problema vendo a fórmula da potência dissipada, que diz que a potência dissipada é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Sabendo que a resistência ela é maior com calor, e sabendo que a corrente é diretamente proporcional à potência dissipada, ou seja, quanto maior a corrente, maior será a potência dissipada, acontece uma perda muito grande de energia. Se colocamos os dados na fórmula, que sabendo que a resistência é 0,01 amperes vezes uma corrente de 1000 amperes ao quadrado, a gente sabe que nesse sistema acontecerá uma perda de 10.000 volts. Então, a gente tem alguns problemas com a potência dissipada. Com a potência dissipada, os fios eles ficam cada vez mais quentes e com isso acontece um aumento na resistência. Então, para contornar esse efeito, é necessário fios mais espessos e mais caros. Então, dessa forma, levar energia se torna mais caro e acontece uma queima muito grande de energia que foi gerada na usina, no trajeto até a casa do cliente. Então, com esses problemas acontece uma insatisfação muito grande dos investidores do Thomas Edison com a levada da energia pela corrente contínua. Além disso, a gente consegue enxergar outro problema no sistema de corrente contínua. Se olharmos para a equação que diz que a queda da tensão é igual a corrente vezes a resistência, a gente consegue enxergar que a corrente, ao passar pela resistência do fio, gera uma queda da tensão, como que é representado aqui no gráfico. Além disso, quanto maior o calor nos fios, maior a resistência, e dessa forma maior a perda da tensão. Então, quando se está mais distante do gerador de energia, mais a tensão cai. Quanto maior a resistência nos fios com o calor, mais a tensão cai. Dessa forma, fica inviável chegar a energia para grandes distâncias, nas áreas mais rurais. Então, o que o Nikola Tesla propõe para solucionar esse problema? Com a corrente alternada e a criação do transformador, que é uma máquina que foi criada por engenheiros europeus, que foi adquirida pela empresa que o Nikola Tesla atuava, é possível aumentar e diminuir a tensão quando bem entender. Então, nesse caso, não acontece o problema que ocorre no sistema de corrente contínua, porque não existe o problema das grandes correntes que se passam pelos fios. Então, o transformador ele utiliza a lei de indução de Faraday e ele não funciona com a corrente contínua. Então, ele é envolvido por um enrolamento primário, um enrolamento secundário e um núcleo, e pelo fluxo magnético que passa. Então, quando o enrolamento primário é ligado a uma corrente elétrica alternada, produz um campo magnético proporcional ao número de espiras e à corrente aplicada. O fluxo magnético que é produzido chega ao núcleo do braço metálico sem encontrar resistência, chega ao enrolamento secundário. Quando chega ao enrolamento secundário, é criada uma corrente elétrica por indução, que tem variação de acordo com a corrente de enrolamento primário, e também com o número de espiras dos dois enrolamentos. Sabendo que com uma corrente contínua e com um transformador, é possível que a tensão aumente e diminui quando necessário, é possível levar energia nas casas dos clientes com uma perda muito menor, já que a corrente passada ela também é menor. Então, sabendo que a potência dissipada é diretamente proporcional à corrente, então nesse caso a gente tem uma corrente menor, então dessa forma a potência dissipada também vai ser menor. E
a gente consegue ver aqui na imagem que a perda de watts ela é muito menor no sistema de Nikola Tesla, enquanto acontece somente 1 watt de perda aqui, e no sistema de Thomas Edison acontece 10.000 watts. Dessa forma, com os transformadores e a corrente alternada, é possível levar energia por grandes distâncias, já que é trabalhado com corrente muito menor, então a perda da tensão também é muito menor, como diz a primeira lei de Ohm. E a utilização de fios mais finos ela também se torna mais possível, já que os fios eles não se aquecem e também não acontece um aumento muito grande da resistência. Então, acontece uma perda muito menor de energia, já que nesse sistema o efeito Joule ele não é muito expressivo.